Então vamos lá? Galera, vocês deviam gostar muito mais de mim. Cara, eu faço coisas pelos Sardinhas que ninguém faria no mundo. Vou viajar, tô gravando os vídeos tudo aqui direitinho pra não deixar vocês sem conteúdo, cara. Se isso aqui não vale sua inscrição nesse canal, não sei o que vale mais não sei mais o que falar pra vocês. Eu fiz aqui um vídeo de 3 fundos imobiliários que estão aí a preço de banana e são fundos imobiliários bem interessantes. Eu sei que eu não trago muito esse tipo de conteúdo aqui, mas putz, nesse momento agora não tem como falar de outra coisa. O que está acontecendo, né? Os fundos imobiliários estão passando por uma fase complicadíssima aqui. O aumento na taxa Selic, ele normalmente cria uma atração quase que imediata para renda fixa. E as pessoas que gostam de renda aqui, elas estão onde? Nos fundos imobiliários nesse momento, porque a gente teve um movimento contrário. Vocês se lembram lá em 2020, quando começou aqueles cortes na taxa Selic, eu falei para vocês, ó galera, 2019, 2020, eu falei, ó galera, os fundos imobiliários agora devem subir por conta desse movimento. Então agora é exatamente o efeito contrário. E o que está acontecendo? Um monte de gente meio desesperada, largando os FIs de uma hora para outra, falando, eu vou para renda fixa agora, sei que lá. Já expliquei que esse não é o melhor caminho, vocês têm que se lembrar sempre, né? Os fundos imobiliários têm algumas coisas que a renda fixa por si só jamais terá, nunca será. O que acontece? Ele tem ali muito do patrimônio dos fundos imobiliários, está atrelado, a maioria, né? Estão atrelados ali a imóveis mesmo. E os imóveis, eles têm um reajuste natural à inflação. Então o preço desses imóveis vão se reajustando, o preço das cotas vão se reajustando e a rentabilidade continua vindo. Enquanto na renda fixa, se você pega um pré-fixado, se você pega uma coisa ali, você não tem esse reajuste. Você tem que buscar esse reajuste no IPCA+. E aí, quando você olha para a rentabilidade ali, muitas vezes, na maioria dos casos, os fundos imobiliários acabam ganhando. Então, assim, não tenha esse medo, entenda o momento do que está acontecendo agora. Quem ali estava lá no mercado em 2016, um pouquinho mais antigo aí, se lembra que a gente teve ali uma Selic muito mais alta do que a gente está agora, em patamares muito maiores, e a gente continuou tendo mercado de fundos imobiliários aqui, né? Então, alguns fundos imobiliários, inclusive, tem renda fixa dentro. E aí, o que a galera está fazendo? Pô, eu vou sair aqui dos meus fundos imobiliários de papel e buscar uma renda fixa ali. Rapaz, deixa de ser doido. É o momento perfeito aqui para você. O que você tem que entender? Olha o desenho, olha a matemática. Matemática, né? Você vê ali a cota do fundo imobiliário caindo com um monte de doidão ali indo embora do negócio e aí você vê o dividend dele subindo em relação ao valor patrimonial. O negócio está ficando mais barato e mais lucrativo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ali dentro tem papel. Ali dentro tem papel, ali dentro tem renda fixa, dentro desse fundo. Aí você está indo embora para pegar renda fixa, enquanto você está cheio de renda fixa na carteira e não está sabendo, tem que prestar atenção nessas nuances, né? Como o mercado é um mercado muito recente, a gente teve uma evolução aí, hoje em dia você tem fundos imobiliários com 300 mil investidores, né? O que daria, inclusive, para esses fundos imobiliários fazerem emissões aí próprias, né? Parar com essas taxas de 4% que a gente está dando para a corretora aí, mas isso aqui eu não vou falar porque é termo muito técnico, coisa muito complexa aqui, se a gente vier trazer essa informação aqui agora talvez confunda a cabecinha de vocês, mas para você que já entende de fundo imobiliário, um dia desse eu vou dar uma pressão nas corretoras aí e eu vou precisar da ajuda de vocês aqui. Então alguns investidores aí estão cometendo erros crassos e para você não ser esse cara que está cometendo esse erro aí, eu decidi trazer aqui alguns fundos imobiliários que estão a preço de banana, por uma razão, por outra, né? Eu separei aqui 3 porque eu acho que 3 é um número mágico. É óbvio, eu gostaria de ter tido tempo aqui para trazer muito mais, daria para trazer 10, mas acabei aqui conseguindo trazer só 3, né? Lembrando, antes de mais nada, por favor, né? Isso não é uma recomendação de compra e nem de venda mesmo. Pessoal, muita atenção, não comprem, não invistam em ações ali, simplesmente porque você assistiu um vídeo no YouTube. A gente precisa se esforçar mais para estudar mais, respeitar o nosso dinheiro. Lembra daquele ditado popular, antigo, né? Dinheiro não aceita desaforo. E é um desaforo você investir sem conhecimento, né? Esse é o maior desaforo que você pode cometer. Então, dito isso, isso aqui serve para você como fonte de estudo, como fonte para você saber onde estudar, às vezes uma alocação ali mais inteligente. Me trate aqui como uma pessoa séria, né? Como a pessoa séria que eu sou, que é a pessoa que quer enfiar conhecimento na sua cabeça e não cuspir aquele monte de informaçãozinha. Vocês veem aqui que eu sempre me aprofundo um pouco mais do que a maioria das pessoas quando vão fazer conteúdo. O primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui é o tal do TIGAR 11, né? O TEGAR 11, não sei como é que vocês gostam de chamar ele. Ele é um fundo imobiliário que as pessoas me perguntam muito por quê. Porque ele está alocado aqui na saudosa Goiânia, cidade de onde eu estou falando agora, capital de Goiás, Cerradão, lindo. Aqui tem pão de queijo, biscoito de queijo, você não sabe o que é. É uma delícia.
delícia, lugar maravilhoso, e os caras são aqui meus vizinhos. Apesar dessa proximidade, a gente nunca conversou, e tem muita alocação de coisas dele aqui perto, em grandes empreendimentos imobiliários de Goiás, né? Mas os caras nunca conversaram comigo, inclusive estão convidados a visitar o podcast se vocês quiserem, só entrar em contato comigo, né? Se quiser comentar aqui ou ir lá no Instagram, @o_raul_sena, vocês também podem lá entrar em contato comigo, a gente troca essa ideia. Então, o patrimônio líquido do fundo é 1,5 bi, é um fundo que vem crescendo bastante, ele fez diversas novas emissões, e aqui a gente tem uma criticazinha, né? O Tegara, ele sofreu uma crítica aí por ter feito emissões abaixo do valor da cota ali pública, né? Então, acabou tendo um problema. Por quê? Porque não privilegia quem já estava na base, mas a gente vai evitar isso aqui. O dividend yield dele hoje está em 0,86%. Raul, isso tudo, lembrando que ele tem alguns probleminhas aqui. Ele tem uma taxa de performance de 30% do que exceder 100% do CDI. Ele tem essa taxazinha. A taxa de administração dele é de 1,5% ao ano. Então, ele tem taxas mais altas. O PVP dele aqui, ele está cotado abaixo do valor patrimonial, está em 0,99. Só que ele tem aqui, cara, é muito ativo, ele é um fundo muito complicado de fazer a gestão, é por isso que ele tem uma taxa, uma cobrança diferente. A gente tem que imaginar aqui, quando você olha para o TIGAR, a gente tem que olhar lá para o mercado americano e dar uma olhada nos rates ali, porque ele realmente é um fundo de gestão extremamente ativo, ele não é um fundo comum do jeito que a gente vê aqui no Brasil. Ele tem equity de loteamento, equity de construção, ele tem ali ativo de shopping, ele tem um monte de coisa ali, são, sei lá, 60, 50 empreendimentos extremamente diferentes ali, então ele é muito interessante, ele tem uma proximidade muito grande aqui com os empreendedores locais aqui em Goiás, ele consegue entrar naquelas construções ali, ele impõe uma administração dele em alguns empreendimentos, ele entra ali com uma parte estratégica, quase um smart money buscando alternativas ali, e óbvio, né, como ele tem essa coisa toda, ele acaba conseguindo ter essa vantagem competitiva muito grande em relação a qualquer outro fundo imobiliário, né? Ele é multipropriedade, tem shopping e outras coisas. Só que o que precisa lembrar? Apesar dele ter uma estratégia maravilhosa, apesar dele ter toda essa coisa, goiano, sei que lá, impõe a própria administração e parar, ele é um fundo que tem um risco um pouco maior. Quando a gente fala de desenvolvimento imobiliário, a gente está falando aí, pode dar risco, pode dar problema na obra, pode dar alguma coisa. Então, se você for analisar ele ali, é importante você ir além desse yield dele que é interessante, além desse preço por cota dele, né, que está aí em certa escala no momento dele aqui, se você olhar ele YTD, se você olhar ele nos últimos 12 meses, né, a gente está com uma queda de 3,32% aí nele, né? Então ele está num preço aqui muito interessante, né? Vale a pena estudar? Vale a pena estudar. Só que lembrando realmente de você não comprar ele baseado só nessa distribuição, né, de dividendos dele, dá uma olhadinha direitinho, vê ali a recorrência, vê a média dele, vê tudo ali para você não acabar cometendo esse tipo de erro aí, tá bom? Então ele é um fundo muito específico, fundo imobiliário muito específico e tá aí sim com um preço interessante. Pode ser considerado de banana, Raul? Pô, pode. Dentro do meu olhar aqui para ele pode ser considerado um fundo que está negociado a preço de banana. Aqui agora vocês vão ver eu fazer uma coisa que eu não faço com frequência aqui. Normalmente eu não trago conteúdo de fundo imobiliário falando de fundo de papel exclusivamente ali. Por que eu estou trazendo agora? Exatamente porque eu vi que o mercado não está entendendo muito bem essa coisa dos fundos de papel. Um fundo, quando você fala que ele é de papel, ele tem investimentos ali como se fosse em renda fixa, praticamente, é óbvio. E a renda fixa é melhor ainda do que aquela que é oferecida para você. Não é a mesma coisa que aquela renda fixa que você vai lá e compra na corretora. Então, quando esses fundos aqui, que são fundos de papel, a gente está falando de uma Selic maior, boa parte dos títulos que estão dentro deles ali estão atrelados exatamente à Selic, galera. Então vocês precisam prestar atenção. Não só a Selic, às vezes o CDI, são atrelados a IPCA, IGPM, tem diversos índices que eles podem estar atrelados, mas os fundos de papel, eles não vão perder rentabilidade no momento em que você está vendo ali, né, a evolução dessas taxas. É claro que o preço da cota, como a cota é feita por seres humanos, e os seres humanos têm essa doideira, às vezes, de não entender muito bem as coisas e sair comprando, né? Às vezes pode sim. Eu não posso garantir, né, para você, o preço da cota não vai mudar, o preço da cota vai permanecer igual. Isso aí eu não posso e ninguém pode. Se alguém te falar, eu sei prever a cota de fundo imobiliário, você vai falar assim, mas você tá bilionário? Se a pessoa fala para você, não. Fala assim, acho que você não sabe prever não, hein? Porque se você soubesse prever, você estaria bilionário ali. Então o que acontece? YTD, mesma coisa, né? A gente
observa aqui o MXRF11, a gente vê ele aqui caindo 4,59%, ou seja, quando a gente olha para os últimos 12 meses, uma queda de 4,59%. A taxa de administração do MXRF11, que é esse fundo imobiliário aqui, o Maxi Renda, fundo interessantíssimo, nos fundos com mais cotistas aí também no Brasil, está muito interessante nesse momento agora, ele tem perdido valor ali de mercado. O que acontece? Ele tem uma taxa de administração baratinha, 0,90% ao ano, né? Um mínimo de 60 mil reais mensais ali, ele não tem taxa de performance, é um FII muito interessante, um PVP dele está abaixo do valor patrimonial também, e aqui é outra informação interessante, quando a gente vê um fundo exclusivamente de papel abaixo do valor patrimonial, pode sim ser uma coisa interessante, porque você tem que observar que os CRIs são facilmente precificáveis, e aqui 60%, 70% do patrimônio desse fundo aqui é CRI ali, né? E ele está com dividend yield aí de 0,80%, um dividend yield parrudão, um patrimônio líquido de 2,3 bi, interessantíssimo também. Ele tem ali diversos, né, investimentos atrelados ao CDI, com 2,6, 2,7 ali, muito interessante. Ele também tem títulos ali IPCA mais 5, IPCA mais 6, então muito interessante também a carteira do Maxi Renda e não vai se modificar, tá? Ele está protegido do IPCA, ele está protegido de um monte de coisa. Ele é um fundo que custa R$ 9,98 por cota, né? Isso é também uma coisa que aqui acaba sendo considerada, alguma pessoa fala, é um fundo de baixa qualidade, ou um fundo de sei lá o que por causa do preço da cota. Vocês não podem se lembrar desse tipo de coisa. O que você tem que olhar é se essa cota é coerente ali realmente com o valor patrimonial, gente. Vocês ficam olhando preço de cota em pleno 2021, né? Acaba não sendo muito interessante. Então o XRF11, ele opta por manter esse preço de cota porque ele é um fundo muito líquido, é um fundo barato. Então 60% aí dele é de CRI, ele tem exposição a propriedades e ativos ali também um pouquinho. Ele começou como um fundo de fundos ali, né? Então ele tinha outros fundos dentro. Ele tem exposição direta também em condomínios verticais, na venda ali, ele depende um pouco dessa venda e por isso ele teve uma quedinha. É bom lembrar disso também. Então assim, a gestão dele é muito interessante, ela é uma gestão muito boa, um fundo que eu acho que está assim num momento legal. Eu não sou fã de fundos de papel, mas no que as pessoas estão fazendo com eles agora, né? Nesse cenário de estão jogando os fundos imobiliários lá embaixo, tarará, por conta de absolutamente um boato, alguma coisa ali, cara, eu honestamente, eu confesso para vocês que no aporte da carteira, vocês vão ver, foi muito fundo imobiliário mesmo, porque, pô, a gente vê uma oportunidade ali, a gente que investe por longo prazo, você vê uma oportunidade ali de ter um ativo gerador de renda, que a galera tá precificando mal na minha opinião, né, e é uma opinião pessoal isso, se eu vejo ali, putz, para mim é nabo, já foi, peguei, né? Terceiro fundo imobiliário aqui, muito interessante também, o Hectare, né? Eu já falei dele aqui, HCTR11, aqui é importante ter muito cuidado. Aqui agora, o HCTR é o único que eu vou fazer esse disclaimer. É assim, presta muitíssima atenção no fato de você ter entendido aqui o que significa o HCTR11. Ele está em queda livre ali, tanto das cotas quanto do rendimento, né? O rendimento dele ali saiu lá em janeiro de 2,50, quase R$ 2,50, para agora R$ 1,50 por cota. Ele teve um problema, chegou a bater R$ 160 ali o preço dele, né? Ele é o que mais está em queda livre aqui agora, então é muito importante a gente entender isso. O dele dá para chamar nem de queda, não é 4%, a gente está falando de 19,79%, e vocês sabem, fundos imobiliários é uma coisa ali que ele não tem uma queda desse jeito, né? Quedas acentuadas são mais comuns em ações ali, principalmente ações menores, small caps, alguma coisa. Uma ação tem uma queda dessa velocidade aqui, você pode saber que alguma coisa muito grave está acontecendo. Então, assim, esse fundo aqui, o que aconteceu? Ele emana preocupação agora por parte dos investidores dele por uma razão muito específica. Ele bateu 160, tá custando hoje, né? Chegou a bater 160, tá custando hoje R$ 123,41. O investidor de fundo imobiliário não está acostumado com esse tipo de comportamento, mas se você voltar aqui no vídeo, eu vou achar o vídeo, vou deixar aqui em cima, a gente chegou a mencionar o HCTR11 e eu cheguei a mencionar os riscos daquele momento do HCTR11. Eu cheguei a mencionar isso aqui, eu lembro especificamente aqui, eu vou procurar esse vídeo até eu me cansar aqui, porque eu mencionei, falei, ó, tá num momento muito legal, né, para ele, vai cair, vai ter um problema aqui, porque realmente ele foi subindo ali, né, e as pessoas estavam procurando ele simplesmente por conta da rentabilidade dele e não entendendo ali os riscos envolvidos. Então, antes de olhar o HCTR11 como uma janela para investir, observe os riscos. Ele trabalha ali com desenvolvimento de obras, ele trabalha financiando esse tipo de obra, ele não é ali especificamente um fundo de CRI, como aquele outro que você consegue precificar mais facilmente. Ele tem ali o equity, né, de propriedades, tem um valuation, ele faz desenvolvimento imobiliário. Se esse desenvolvimento, a venda ali é afetada, alguma coisa acontece, aqui reflete na cota dele, então muito importante a gente entender esse momento. Ele é administrado aí pela Vortex, que é realmente
uma empresa ali que mantém ele com uma gestão bem apimentada, uma gestão bem pauleira também, bem específico, né? Exatamente, são fundos diferentões. O TAGR, ele aqui são fundos mais diferentões, né? Então é muito importante você ter essa preocupação, tá? Ele tinha ali boa parte da carteira dele atrelada ao IGPM. Então quando ele era um fundo lá bem menor, né, que ele não tinha essas emissões de cotas que ele teve, quem lembra dele ali sabe que ele tinha um potencial ali ele tinha uma captação bem pequena, ele começou a aumentar, hoje em dia ele é um fundo muito grande, né? A gente olha para ele hoje é 1,7 bi de patrimônio, a gente fala dele aqui, já falou algumas vezes, quando ele tinha 300, 400 milhões, né? Então era 200 na verdade, 200 milhões aqui, agora olha o tamanho que ele já tá. Então ele tinha boa parte da carteira dele atrelada a títulos atrelados ao IGPM ali, né? Ou seja, que foi o índice que mais cresceu, o índice da construção civil lá, que é o que a gente comumente chama assim, e agora ele tem alguns títulos atrelados ao IPCA. É normal que a renda dele tenha caído, ele está fazendo muito bem esse crédito, ele está pegando muito bem esse crédito estruturado ali, ele está financiando bons projetos, mas ele tem esse risco da obra e essa coisa toda que algumas pessoas não entendem. A taxa de gestão, né, de 0,99% ao ano do PL aí, ou seja, realmente do patrimônio líquido do fundo, a taxa de administração também 0,21% ao ano do PL, né? Então não é uma coisa baratinha. Hoje ele tem mais de 107 mil investidores, é bem líquido também, o que explica aí, né? A galera entra, não entende muito bem, não faz boas escolhas e depois começa a sair loucamente, criando às vezes uma janela de oportunidade ou às vezes também uma janela de atenção para você que não está dentro disso aqui, você ter uma ideia de que você pode entrar nisso aqui se você souber o que você está fazendo e tiver essa segurança ali, tá bom? Agora é o seguinte, Raul, tô começando a investir agora, queria aprender a investir de verdade, assim, eu queria não perder meu tempo aqui vendo 1000 vídeos, sei lá o quê, eu quero sentar a bunda na cadeira, quero estudar de verdade, quero levar a sério isso para eu construir um patrimônio no longo prazo, não vem com ideiazinha errada para mim não. Pô, eu vou deixar o link aqui, ó, na minha descrição, ou você digita auvp.com.br, para quem sabe digitar no navegador é auvp.com.br, quem não sabe, lá na descrição o link, né, auvp.com.br aqui, vou deixar o link na descrição, você pode entrar no meu treinamento, 8 semanas. 8 semanas é o quê? 2 meses. O que eu preciso aí para te transformar no investidor não só no Brasil, como internacional, começar a entender essa linguagem aqui, entender a coisa toda. Então, preste atenção, chance única para você aí. Beijão. Última turma do ano, hein? Última turma do ano que depois disso eu quero descansar. Beijão para vocês, até mais.